Estamos no ar com mais um Doutor Podcast e hoje eu trouxe dois convidados especiais. Gente, nós vamos falar tudo sobre tratamentos ortodônticos e também tratamentos de ortopedia. Eu tenho certeza que vocês não sabem do que eu estou falando, mas a doutora Bruna e o doutor André vai trazer para a gente todas essas informações. Sejam bem-vindos, gente, ao nosso estúdio, ao nosso podcast. É um prazer receber vocês aqui. Obrigada. É uma honra, a gente que agradece. Gente, eles começam assim, um pouco tímidos, mas daqui tímido, a né? pouco eles vão se soltar aqui. Bruna, me conta uma coisa. Eu sempre fiquei muito curiosa, apesar de fazer odontologia também, né? Mas a parte de ortodontia, né? Você pode trabalhar desde a criança até o adulto ou só adulto? Como funciona? É isso aí. O profissional, né, da ortodontia, o ortodontista, ele atende pacientes desde a infância, né, até pacientes idosos. Então, a gente atende crianças, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, adultos e idosos, né? Eu tenho pacientes de 60, até de 70 anos tratando com aparelho fixo, com Olha. Invisalign. E aí a gente começa essa ortodontia na criança também, geralmente por volta dos 7 anos de idade, 6, 7 anos, já é a idade onde a gente faz a primeira avaliação ortodôntica. Só que aí a pessoa pode se perguntar, não, mas criança assim tão novinha, porque Sim, fala em ortodontia, já pensa logo no aparelho fixo, as sim. borrachinhas coloridas? Não. Existe uma coisa dentro da ortodontia que é a ortodontia interceptativa, tá? O que é essa ortodontia? Que é feita geralmente em crianças, né, em pacientes em crescimento, que é a ortodontia onde a gente intercepta um problema, como o próprio nome já diz, interceptativa, para evitar que esse problema se prolongue até a dentição permanente, tá? Então, é uma ortodontia, e muito do que a gente fala de ortopedia, que você falou aí, né? Ortopedia facial dos maxilares, é isso, ela está dentro dessa ortodontia interceptativa, onde a gente vai aproveitar a fase de crescimento da criança para trabalhar essa remodelação óssea, algumas discrepâncias que possam existir. A gente não é uma fase que a gente se preocupa assim tanto com o dente que não está alinhado, não é. É uma fase onde a gente se preocupa com essa parte óssea, esquelética, e onde a gente se preocupa em fornecer um espaço adequado, preparar bem aquele arco dentário para a erupção dos dentes permanentes. Complementando, alguns pais perguntam, mas a ortopedia, isso é novo? Não, né? A ortopedia ela é tão antiga quanto a ortodontia, né? Às vezes alguns pais não entendem o motivo, né? Mas a gente vai trabalhar em cima de dentes descidos. Na verdade, lógico que a gente pode trabalhar em cima dos dentes descidos, mas o objetivo são utilizar os dentes como apoio, como ancoragem para estimular ou inibir o crescimento esquelético ósseo. Por quê? Quando a gente está em desenvolvimento, em crescimento, as crianças podem ter uma discrepância esquelética, né? Sim. Pode haver um avanço da mandíbula, né? Ou uma mandíbula retruída. E nessa fase de crescimento, né, até o final do estirão, né, na menina às vezes um pouco mais precoce, 12 anos, né, no menino às vezes um pouco mais à frente, 13, 14, isso a gente faz esse controle, avalia o crescimento ósseo para ver em qual o momento melhor de interceptar, né, de começar esse tratamento, mas de forma bem objetiva, a gente tenta ou evita uma cirurgia ortognática pós-crescimento, né? Então, imagina, uma criança que tem o mento, né, a mandíbula muito para trás. Sim. A gente vai estimular Aquele queixinho pequeno, né? isso. Às vezes a mandíbula está para trás e a gente vai estimular aquele crescimento mandibular, tá? Nessa fase, principalmente de ascendente de crescimento, né? E em vários casos, em muitos casos, a gente tem o resultado de evitar extrações de dentes, né, para não ter que fazer uma compensação dentária para tirar aquela discrepância que tem entre o osso da maxila e o osso da mandíbula. A gente pode movimentar bastante os dentes dentro da maxila e dentro da mandíbula, mas tem um limite. Se a discrepância esquelética for muito grande, a gente vai movimentar o tanto que for, que no final ainda não vai ter uma mordida correta, É né? mesmo, pode acontecer. Então, terminou o crescimento, 15, 16 anos, a mandíbula está muito retruída ou muito projetada, qual a solução?
Tratamento ortopédico adianta? Não, acabou o crescimento. Como corrige? Cirurgia ortognática. Então, a ortopedia, né, os pais às vezes falam, espera romper todos os dentes. Sim. Perfeito. Se não houver nenhuma discrepância esquelética, a gente pode aguardar e devemos aguardar, tá? Mas se houver uma discrepância óssea, é importante e é determinante para o sucesso futuro, tá? Então, a gente tem que ser muito cauteloso em relação a essa consulta inicial, né? Fazer esse diagnóstico. Existe discrepância esquelética? Não. Então, é um tratamento que a gente pode ir observando, às vezes, sem intervir. Ah, tá. Mas você falando dessa questão, né, de observar isso na criança, mas eu já ouvi também, André, às vezes falando assim, meu filho respira muito mal, né? Isso tem uma relação também, pode ser... Completa, né? A respiração mista, né? Ela pode interferir e normalmente interfere, né? No tipo facial, né? Aquela criança que tem um pouco de olheira, né? Que tem o pescoço às vezes até um pouco projetado para frente, o arco, né? A arcada superior um pouco mais fechada, mais atrésica, isso mesmo. né? São características do respirador misto, né? Que respira muito pela boca e um pouco pelo nariz. Então é frequente a gente encaminhar para o otorrino avaliar se a adenoide ou a amígdala, né, estão hipertrofiados, se tem um desvio de septo ou uma hipertrofia de corneto, porque se a gente reestabelece a função, né, a gente reestabelece a direção do crescimento. Se a gente corrige uma respiração mista, né, uma respiração bucal na fase adulta, a característica da pessoa já está pronta, né, o crescimento já terminou. Então, é importante a gente observar a respiração, é importante a gente observar a posição de língua, né? Não é raro a gente encaminhar para fonoaudiologia também. É mesmo. Porque Conjunto, né? quando a gente engole, a gente tem que colocar a língua no lugar específico. Quando a gente fala o S, né? A gente tem que colocar a língua no lugar específico, né? Aquela pessoa que às vezes tem a criança que tem a língua um pouco presa, isso interfere também na questão ortodôntica e ortopédica, né? Então, são vários itens que a gente observa, né? Respiração, posição de língua, a face, perfil, né? Se tem mordida cruzada ou não, se tem mordida aberta, se tem mordida profunda. Então, são várias coisas importantes nessa primeira consulta ortodôntica. Você falou um negócio aí. Tem como saber se a pessoa respira muito pela boca só de passar o scanner? Pelo céu da boca, algo do tipo? Não, o scanner ele não faz diagnóstico. Não, eu sei. Mas você faria o diagnóstico, você consegue perceber? Na verdade, com o escaneamento, não. Esse diagnóstico de respirar crianças, né, adolescentes que respiram predominantemente pela boca, André falou, né, a questão da olheira, a gente chama de face adenoidiana, né? A gente só de olhar a criança a gente já sabe. Não precisa nem olhar a boca. Ah, não Precisa nem olhar a face boca. mesmo. Eu vou Só te falar, que- você, Leon, é respirador bucal. Né? O respirador misto. Não precisa de scanner, não precisa nem de abrir a boca. Mas a gente consegue, assim, ver alguma coisa pela teleradiografia de perfil, aquela parte das vias aéreas superiores. A gente consegue também muito na anamnese, conversando com a mãe, né, com o responsável pela criança. E aí a gente sempre pergunta, como é que é a respiração dele? Aí fala, eu não sei. Aí eu até brinco, né? Eu falo, se eu colocar uma fita na sua boca, você consegue respirar bem pelo nariz? Não consigo, tia. Então, assim, você vê que ali você já tem uma respiração mista. Não é uma criança que tem um bloqueio, porque pode ter adenoide hipertrofiada, hipertrofia de corneto, um desvio de septo. Tem crianças, né, que são altamente alérgicas, com mudança de tempo, rinite. Então, tem crianças que têm períodos do ano que ficam mais afetadas com rinite alérgica e que a respiração fica predominantemente bucal. Mas com o escaneamento, não. Mas tem outras formas a gente fazer esse diagnóstico. E aí a gente sempre tem a parceria com o otorrino, né, para fechar esse diagnóstico de verdade. O otorrino, na verdade, ele vai direcionar, né, o tratamento respiratório, né? A gente, como ortodontista, a gente não entra nesse sentido, mas a gente sugere uma consulta com o otorrino e, normalmente, o paciente volta do otorrino com essas possibilidades. Não tem nenhuma patologia, não tem nenhuma anormalidade
é uma questão de quadro alérgico frequente, por exemplo, né? Às vezes a gente indica muito, né? Minha esposa, filha de pediatra, né? E a gente vive isso em casa também, né? Vidro de soro do lado, né? Lavar o nariz com frequência, esse tipo de rotina auxilia muito, né? Nas crianças que são muito alérgicas, alivia bastante a questão respiratória. A gente estava conversando sobre ortodontia interceptativa, né? Você começou me perguntando sobre isso. Eu tenho pacientes que eu já fiz, por exemplo, uma disjunção palatina, é um procedimento dentro da ortodontia interceptativa, é aquele famoso aparelhinho que fica no céu da boca, que tem a chavinha, Sim. que a mãe ativa, né? Todo mundo já escutou falar. Então, esse aparelho é um aparelho usado para correção de mordida cruzada posterior, ele é usado para pacientes com deficiência de espaço no arco superior, e é um aparelho que, por ele fazer essa expansão, né, aqui no caso dos processos palatinos, ele ajuda muito nessa respiração. Né, na respiração pelo nariz. E eu tenho pacientes que são, né, pacientes com rinite alérgica, altamente alérgicos, que respiram pela boca, e que eu já tive que fazer esse procedimento 2 vezes. Tipo, quando ele era mais novinho, aí recidivou. Por que recidivou? Que o problema voltou. Porque ele não corrigiu a causa daquela respiração bucal. Então, aí ele voltou, eu falei, meu Deus, mas você não fez a cirurgia, tia Bruna, voltou tudo. Aí na adolescência, eu fiz uma nova disjunção, agora ele na dentição permanente. E aí eu tô sempre falando, faz acompanhamento com o otorrino, só que não fez a cirurgia de desvio de septo ainda. Então o que acontece? Isso tudo é dependente da respiração, pensa. O tratamento, primeiro tratamento, o retratamento, agora na ortodontia fixa, na ortodontia corretiva. Então você vê como que a respiração me atrapalha. Sim. Tá vendo? A evolução do tratamento. Para eu ter um bom resultado nesse tratamento, eu vou precisar que ele elimine, né, essa causa dessa respiração predominantemente bucal. E hoje tudo é pautado, às vezes, pela questão estética, né? Sim. A gente está falando de função até agora. Mas esse corredor bucal escurecido, o que é isso? Se a boca é estreita, se é respirador misto, a chance da boca ser mais fechada, a arcada superior ser estreita, isso interfere na estética. Sim. Por quê? O que é o sorriso bonito? É aquele sorriso amplo, largo, largo. que você Julia vê. Roberts. O sorriso da Camila é um sorriso largo, né? Que a gente vê até os molares de forma proporcional, né? Um sorriso muito bonito. É verdade. Então, quando a pessoa é respiradora mista, a gente vê, às vezes, muito só os incisivos, né? Centrais, laterais, um pouco dos caninos. E, às vezes, a pessoa se acha dentuça. Sim. Só que o dente da pessoa é do tamanho correto, mas os dentes ficam muito proeminentes, ficam muito salientes, né? Porque os dentes posteriores, os dentes de trás, estão escondidos, eles estão atrás, né? Então, a disjunção, que a doutora Bruna falou, do tratamento ortopédico, ele é um tratamento também visando a ortodontia corretiva na fase adulta. Por quê? Lá na frente, se a gente tem um arco amplo, a gente tem uma estética do sorriso melhor, né? Então, tem alguns casos que é utilizado o disjuntor palatino, né? A sutura mediana palatina, né? Ela fica no meio do céu da boca, né? De forma bem fácil de entender. Sim. Aquele aparelho disjuntor maxilar, ele rompe essa sutura. E essa sutura, ela normalmente se fecha aos 17 anos. Então, se você tem uma mordida cruzada posterior, de um lado só ou dos dois lados, depois dessa idade, é um pouco mais complexo a correção com esse aparelho. Em alguns casos, é necessário uma cirurgia para conseguir fazer esse rompimento dessa sutura. Que é um aparelho ortopédico. É um aparelho ortopédico. O disjuntor é o principal aparelho ortopédico utilizado assim, para com vários objetivos. Tá certo? E aí, você tinha comentado, Bruna, que era avaliação com a criança a partir de 7 anos. Isso. Mas 6 anos é a idade ideal para fazer a primeira consulta. Mas se aqueles pais mais preocupados, né, já identificando
às vezes a respiração, né, um pouco mais dificultada, ou o sorriso, né, também da criança fala, nossa, meu filho se incomoda muito com o sorriso, às vezes sofre um bullyingzinho na escola, que infelizmente, né, desde pequenas crianças às vezes pega no pé um do outro. Ele pode começar o tratamento antes? Pode. Por exemplo, dentre todos esses probleminhas, né, principalmente que a gente faz esse diagnóstico na infância, a mordida cruzada, né, é uma maloclusão bem frequente. Então, ela pode ser posterior, que geralmente ninguém vê olhando para a criança, né? Mas é o que eu te falei, é o odontopediatra, aquela criança que faz as consultas semestralmente com o odontopediatra, aquela odontopediatra, ela vai saber que aquela criança tem uma mordida cruzada posterior, por algum motivo, né? Que aí a gente entra nas causas, mas que é outra conversa. O que acontece? Quando ela faz esse diagnóstico e encaminha pra gente, aí ali a gente vai decidir, Camila, qual é a melhor fase pra gente começar o tratamento. Porque esse diagnóstico, ele pode ser feito realmente com 5 aninhos, 6 aninhos. Só que depende muito do perfil da criança, entendeu? Porque a gente tem aí um período relativamente confortável, um período grande pra gente poder tratar essa mordida cruzada posterior com a disjunção palatina. Porque até essa idade que a sutura se solidifica, essa sutura palatina mediana que o André falou, na infância ainda existe ela é como se fosse cartilaginoso ali no meio. Sim. Então a gente consegue expandir isso bem, tá? E corrigir essa mordida cruzada. Mas não adianta a gente começar a fazer isso numa criança que ainda não tem assim um entendimento para usar esse aparelho, entendeu? Porque é um aparelho, assim, o tratamento é totalmente indolor, tá? Mas querendo ou não, para uma criança que nunca usou um aparelho, pensa, de 5, 6 anos, é uma coisa que vai incomodar, né? A gente coloca banda, a gente faz moldagem, e a criança tem que ter um entendimento do que está sendo feito ali. Ela já tem que vir condicionada da odontopediatria, acostumada com aquele ambiente do dentista, entendeu? Né? Porque senão você acaba precipitando uma coisa de forma desnecessária, que às vezes vai até traumatizar aquela criança, tá? Então a gente condiciona, vê o perfil e define o momento certo para começar a corrigir com a disjunção palatina. E esse aparelho fica fixo? Esse aparelho, ele é fixo, ele tem que ser fixo, e não acredito em tratamentos de expansão e de disjunção de forma alguma, sem ser fixo, tá? O aparelho disjuntor, o RAS ou o IRAX, que são os nomes dos aparelhos, eles são fixos. Para eles serem efetivos e a gente ter sucesso, eles são fixos. Os aparelhos ortopédicos móveis com esse objetivo, na nossa clínica não é realizado, tá? Uma observação importante também, acrescentando sobre a questão da idade, a gente falou de perfil, né, da criança, de discrepância esquelética da mandíbula ser para frente ou para trás, né, da maxila, que é o osso da arcada superior, ser para frente ou para trás. A gente observa muito também os pais, né? Se a gente tem dúvidas se há uma discrepância fora da curva, a gente pega a foto dos tios, de algum avô da família, porque a questão genética, obviamente, é determinante, né? Principalmente nos pacientes classe 3, que são os pacientes que têm uma mandíbula avançada, né? Então, eu tenho o caso de uma criança de 4 anos que já tinha uma mandíbula muito avançada. E a gente começou o tratamento dela com 4 anos e 1 mês. Então, lembra Essa aquilo... paciente já tem 18 anos. E consegue resolver? Então, lembra que eu te falei que tem os problemas, assim, que eu falei da mordida cruzada posterior, que ninguém vê, mas o odontopediatra detecta e encaminha. Já a mordida cruzada anterior, que é isso que o André tá falando, a criança que tem a mandíbula mais projetada, né? Isso é uma coisa que assusta as pessoas, né? E aí eu tenho pacientes que falam, gente, mas todo mundo na escola pergunta, ela não vai no dentista? Minha filha vai numa festinha de aniversário e as mães dos coleguinhas falam, meu Deus, mas você não vai levar ela no ortodontista? Aí eu falo com a mãe, calma, você vai responder que já está tudo sob controle e que ela está fazendo acompanhamento com o ortodontista. Isso é uma coisa que a gente corrige realmente mais cedo, porque às vezes isso pode prejudicar muito o crescimento facial da criança. Então, quando a criança, a gente tenta condicionar o mais rápido possível para começar o tratamento o mais rápido possível, tá? E aí, é um tratamento, a gente faz essa disjunção também, só que além disso, a gente tem que fazer
prolongar mais esse tratamento durante todo o período inicial de crescimento da criança, para a gente conseguir redirecionar esse crescimento. Essa palavra é muito importante, porque a gente não consegue bloquear um crescimento, tá, Camila? E nem estimular muito ele. Essa palavra, eu lembro que meu professor sempre falava isso. A gente vai tentar redirecionar esse crescimento, essa remodelação óssea. Porque o seu crescimento, ele é genético, né? Sim. Você vê que a André falou, a gente olha, chega uma criança, classe 3, né? Mais queixudinha lá na clínica, a primeira coisa que a gente olha é o pai e a mãe. E aí a gente fala, realmente, meu pai é mais queixudinho, minha mãe. Então, tem muito isso, tá? Então, a gente tem essa preocupação de corrigir mais cedo realmente. É clichê dizer isso, né? Mas cada caso é um caso. Sim, claro. Cada caso é tratado de forma individualizada. Não adianta a gente querer chegar aqui e fazer uma regra, né? Uma receita de bolo que com 6 anos vai fazer isso, com 7 aquilo, né? Então, é indicado, primeira consulta aos 6, várias, igual a gente já falou aqui, várias coisas são avaliadas, mas para a gente traçar um planejamento, são várias características, né, da criança, esqueléticas. A gente pede muito radiografia de mão e punho, porque através dessa radiografia a gente consegue saber em que estágio de crescimento ósseo, né, a criança está, para ir tomar a decisão de qual o melhor momento. A criança já tem maturidade? Tem uma discrepância grande? Vamos iniciar. Não tem maturidade. Vamos aguardar, vamos observar. Né? Então, o timing é determinante e fundamental também. Tá? Tá. E, Bruna, você tinha comentado sobre a questão da fono também, né? Dessa participação. Aonde que ela entra ali? Então, uma coisa muito importante nesses pacientes, no caso de mordida cruzada posterior, que a gente tem que fazer a disjunção, né? Então, chega um paciente com mordida cruzada posterior no consultório e com um arco superior estreito, né? Atrésico. O que acontece? Por que geralmente esses pacientes que respiram predominantemente pela boca têm essa atresia de arco superior? A língua. A língua é uma coisa que a gente tem que tocar no assunto aqui. Existe um posicionamento certo da nossa língua dentro da boca. A gente fala, né? A ponta da língua tem que estar na papila incisiva, que é atrás dos dentes superiores. Só que uma criança que respira pela boca, Camila, ela não consegue. Porque se ela posiciona a língua no lugar certo, posiciona aí a sua, você não vai conseguir, o Ela ar não respira pela passa. boca. Então, o que ela vai fazer? Ela vai depositar essa língua no assoalho. Então, ela vai ficar com a língua mais abaixada. Ela não vai ficar encostada no céu da boca. O que acontece? No arco superior, existe um equilíbrio, né? A nossa língua é um músculo e aqui na região da bochecha a gente também tem musculatura. Então, existe um equilíbrio de forças musculares de dentro para fora, exercida por essa musculatura da face, e de dentro para fora, exercida pela língua. O que acontece? Se essa língua repousa abaixo de onde ela deveria estar, quebra esse equilíbrio. E aí, a criança respirando pela boca, só as forças musculares de fora para dentro que vão estar agindo. Então, o que vai acontecer? O arco dessa criança vai ficando estreitinho. Aí corrigimos, fizemos a disjunção, corrigimos a mordida cruzada posterior. E agora? Tem que aprender, essa criança tem que ser reeducada a posicionar essa língua no lugar certo. E a respirar com essa língua na posição certa, a falar com essa língua na posição certa. E é aí que entra o profissional da fono, porque a gente precisa muito reeducar essa posição. Porque não adianta, gente, corrigir, por exemplo, removeu a causa da respiração bucal, por exemplo, fez o desvio de septo, fez adenoide, fez amígdala, corrigimos a mordida cruzada, mas a língua ainda fica posicionada no lugar errado. Então, a gente tem que fazer esse tratamento por completo, porque se a gente não fizer ele totalmente, pode ocorrer a recidiva. Importante dizer que para a fono ser efetiva, exige uma disciplina muito grande, normalmente dos pais, né? Porque a criança às vezes vai na fono, ela passa os exercícios, né? E esses exercícios têm que ser feitos em casa, né? Sim. Várias vezes ao longo do dia. Então, se não tem uma disciplina, o resultado
não é interessante, né? Então, exige uma disciplina da criança, dos pais, para conseguir reeducar essa língua, né? Na fala e na deglutição. Porque senão esse equilíbrio, ele continua quebrado. Inclusive, Mesmo a gente corrigindo tudo, né? Geralmente a gente coloca, por exemplo, um aparelhinho de contenção com acrílico, com um furinho lá no lugar onde a pontinha da língua, pra gente criança treinar ali, né? Exatamente, a gente tenta ajudar de todas as formas, mas existe o profissional adequado dessa área para ensinar, reensinar essa criança a posicionar a língua no lugar certo, para a gente manter esse equilíbrio que eu te falei, de fora para dentro pela musculatura e de dentro para fora pela musculatura da língua. Entendi. Leão era respirador misto? Respirador bucal? Era. Hoje em dia, não. Ela falou, eu comecei a perceber onde minha língua tava. Realmente fica aqui no céu da boca. Isso aí. Mas eu que fiz fono naquela época. Exatamente. Porque fica aquela criança com a boca aberta, com aquela língua Assim, repousando no Mas assoalho eu fiz bucal. essa cirurgia todinha que você falou aí. Fiz tudo. Tirei a amígdola, direito de cérebro, fui fazendo Com tudo. qual idade? Com Aí 28 anos. adulto. Tarde. Adulto. Né? Tarde. Tarde. Então. É porque isso assim, aí. eu tive um problema de infecção de ouvido e era por causa de desvio de septo. A vida inteira, desde quando eu conheci a Camila, eu tomei antibiótico desde meus 10 anos de idade. Os canais aí. Porque se eu dormia pro lado do lugar que tinha uma perfuração, da otite, Uhum. nunca era aquele ciclo vicioso. Sim. Ficava inflamando. Crônico, né? Você vendo Crônico. como que é interessante essa questão? É tudo tudo ligado. interligado, equilíbrio, é tudo né? ligado. Aí o médico não falou, olha, você adianta. não vai mais dormir do lado, no caso direito, porque era o lado que inflamava. Aí eu falei, não posso mais, não. Basta dormir só do outro lado, você vai ver, parou de inflamar. Tá vendo? Se eu dormisse de um lado, inflamava, olha só. Eu fui descobrir isso depois de velho. A gente está falando de ortopedia, né? Então, assim, a ortopedia é um aliado muito grande da ortodontia, né? Normalmente, quando há um problema e já foi feita uma ortodontia interceptativa, uma ortopedia, a ortodontia lá na frente, a ortodontia corretiva, ela fica normalmente, né? O objetivo nosso é se tornar mais simples e mais rápida, tá? E já entrando um pouquinho na tecnologia, né? Na conversa, né, que todo mundo quer ter, mas o Invisalign na ortopedia. Invisalign funciona? Invisalign trabalha ortopedia? Então, o Invisalign, ele tem uma tecnologia, já tem uns 2 ou 3 anos, né, que são as wings. Essas wings, elas podem ser utilizadas no tratamento ortopédico, né? Por quê? A gente falou de redirecionamento de crescimento, né? Então, na criança que tem o queixo para trás, né? E, obviamente, essa criança tem que ter disciplina de usar os alinhadores com essas wings. Esse aparelho, né, o Invisalign com as wings, vão projetar essa mandíbula de forma permanente, né, de forma constante, para estimular e redirecionar o crescimento anterior da mandíbula, tá? Então, a gente começou falando de ortopedia, de disjunção, de respiração. Mas isso tem uma idade, né? Para poder ser usado. Exato. Então, vamos ser assim, de forma mais categórica. Em média, na menina até os 11 anos. No menino até os 12, 13. Tem essa Depois- diferença? Média. Depois A disso, não é menina, indicado. o crescimento da menina, ele é mais precoce, né? O término de crescimento é mais precoce, né? Normalmente não. Quando ocorre a menarca, né? A velocidade de crescimento na criança, na menina, né? Ele se torna mais lento, né? Então, teve a menarca, o crescimento é muito menor. Então, se a gente vai usar um Invisalign para um tratamento ortopédico numa criança de 15 anos, não vai funcionar em nada, tá? Então, é só para a gente juntar um pouquinho da ortopedia com a tecnologia. É uma excelente ferramenta quando bem utilizada, bem planejada, tá? Então, é uma questão interessante também para abordar nessa fase de ortopedia, né? Então, criança pequena pode usar Invisalign? Pode. Se tiver indicação, se tiver maturidade, se for bem planejado, usar, né? se ficar disciplina, se ficar bem entendido isso, para os pais principalmente, né? Porque o Invisalign é uma excelente ferramenta. Porém, ele demanda muita disciplina e um uso mínimo de 20 horas diárias, né? Então, a gente está falando aí de uma criança de 8, 9 anos com uma placa na boca o tempo todo. E isso é muito aceitável, eles se adaptam muito rápido.
a gente tem muito sucesso. Essa fase, essa idade é uma fase normalmente colaboradora, né? Às vezes os adolescentes, às vezes dão um pouco mais de trabalho do que às vezes uma criança, né? Mas se for uma criança que tenha essa responsabilidade maior, eu vejo assim, os alinhadores, né? Que a gente fala que as crianças não vão usar, né? Vai tirar e tal. Mas eu vejo até como uma criança usando óculos. Às vezes você vê, né? Uma criancinha de 2 anos usando óculos, né? 3 anos. Meu filho usou óculos, começou a usar óculos muito cedo também. Eu achei que ele não ia se adaptar e não tirava o óculos do rosto. E não tira mais. Então, assim, quando você vê uma criança que tem essa responsabilidade de usar alguma coisa, sabe que ele precisa, ele entende isso. Antes dos 7 anos, você pode recomendar para uma criança? Pode. Lembrando que seria um tratamento com objetivo ortopédico, tá? Lógico, às vezes a criança, o respirador bucal, por exemplo, ele tem a característica dos dentes superiores, né, os incisivos serem muito projetados. E uma curiosidade, o índice de fratura, de quebra desses dentes é muito grande, porque o dente está fora da base óssea e ele está à frente, né? Então, praticando um esporte, né, pode bater a boca, tomar uma cotovelada, né? Então, o objetivo do Invisalign, num tratamento ortopédico, é estimular o crescimento mandibular, mas ao mesmo tempo ele também pode jogar esses dentes um pouco mais para trás. Nessa idade normalmente já tem os dentes permanentes. A gente pode jogar esses dentes um pouco mais para trás para proteger e evitar, diminuir um pouco o risco de fratura. Tá? A gente está falando, né, ainda de ortodontia interceptativa e surgiu o assunto do Invisalign, né? Então vamos falar um pouquinho. O que acontece? O Invisalign, ele, na minha opinião, ele entra na ortodontia interceptativa como mais uma ferramenta, tá? Mas quando eu penso na indicação do Invisalign, eu penso como se eu tivesse assim, como se ele não existisse e eu estivesse pensando em aparelhos ortopédicos e ortodônticos que eu sempre usei. Então, por exemplo, um paciente que tem a mandíbula um pouquinho mais para trás, que a gente está pensando em usar um ativador, tem aparelho, porque antes do Invisalign a gente já fazia isso, né? Então, o que acontece? E agora a Invisalign abriu esse leque. Essas Bite Wings, que o André comentou, são dispositivos, tá? Que eles vêm incorporados nos alinhadores, onde eles fazem essa projeção mandibular. Então, quando a criança morde com os alinhadores em boca, ela acaba mordendo projetando a mandíbula, que é o que o Bionator faz, e outros ativadores, outros aparelhos funcionais que a gente já usa. Então, o que acontece? Quando eu penso no Invisalign na ortodontia interceptativa, eu penso que ele é uma ferramenta que me ajuda a preparar esse arco, tá? A preparar e desenvolver bem esse arco nessa fase para receber a dentição permanente, tá? Então, ortodonticamente falando, eu penso assim. Claro que, na minha opinião, tem procedimentos ortopédicos, como a disjunção, que não são substituíveis por alinhadores, tá, Camila? Mas essa é uma opinião particular minha. Eu posso ter colegas que discordem disso. Sim. A gente consegue uma expansão, sim, dentária, dentro alveolar com Invisalign. Mas essa disjunção que a gente conversou aqui antes, da separação dos processos palatinos medianos, e onde a gente consegue essa separação da sutura palatino-mediana, isso a gente só consegue com disjuntor fixo mesmo, daquele jeito que a gente já conversou. Mas, igual eu falei, a gente consegue preparar esse arco da criança melhor? Consegue. Essas crianças mesmo que têm esses dentes projetados, igual o André falou, a gente consegue diminuir essa projeção, a gente consegue dar um formato melhor a esse arco, a gente consegue até assim, fazer movimentos de distalização, algum dente que está mais à frente do que deveria estar, a gente consegue já preparar esse arquinho para receber essa dentição permanente de forma muito interessante. E sem prejuízo para a criança, porque nessa fase eu me preocupo muito com a higiene, tá? Com a prevenção. Então, a gente lá na clínica, a gente pega muito firme nisso, nas consultas com o odontopediatra. E se você parar para pensar, nessa fase, é muito importante a criança poder tirar o aparelho para higienizar, para passar fio dental, para escovar, entendeu? Não tem a questão da restrição alimentar, né? A famosa pipoca na saída da escola. Sim. Então, assim, são muitas vantagens. Então, assim,
É igual o André falou, clichê falar, mas realmente cada caso é um caso, cada criança é uma criança. Tem gente que fala, que isso, Invisalign não funciona para criança, né? Não é bem assim. Tem casos que realmente, só de olhar o perfil da criança, a gente nem tenta, né? E a mãe já chega falando, doutora, não tem jeito, vai ter que ser o fixo mesmo, né? Mas tem pacientes também, meninas, né, bem vaidosas, que o irmão mais velho já usou o aparelho fixo e ela via, né? Levava bolada, machucava. Aí tinha urgência, agarrava a mucosa no aparelho, com a bola no futebol e tal. E aí a irmãzinha ficava vendo aquilo. Eu tenho paciente, assim, um casal de irmãos. E aí ela falou, tia Bruna, eu quero Invisalign. E ela é novinha, começou com 8 aninhos e ela dá um show de uso, né? E eu particularmente, sou bem orgulhosa dos meus Disciplinada, pacientes né? de Camila, Invisalign acho que First. é Bem orgulhosa. Eles têm disciplina, eles têm entendimento, têm condicionamento e responsabilidade. Acho que é importante dizer que eu e Bruna, nós somos ortodontistas. E diante da ortodontia, existe uma gama muito grande de ferramentas, Sim. né? O Invisalign é mais uma ferramenta, né? Então, assim, a gente deixa muito claro, né? E eu acredito, não tenho certeza, que o bom ortodontista é aquele que sabe trabalhar com a maior quantidade de ferramentas possíveis, porque cada caso é um caso. Sim. Então, tem casos que o Invisalign é uma excelente ferramenta e vai funcionar muito bem. E para outros casos, não vai funcionar, né? Então, a gente ter essa formação técnica muito boa na ortodontia tradicional é fundamental. A gente continua usando e, assim, tem ortodontistas que hoje só utilizam, né, o Invisalign como ferramenta. Eu respeito, mas, assim, tem casos e casos. A ortodontia tradicional, ela não vai desaparecer nunca, tá? Porque tem alguns movimentos que a ortodontia tradicional, ela é melhor, tá? De acordo com o caso. Sim, por né? isso que é muito importante uma boa avaliação, né? E assim, essa questão da consulta inicial, né? Essa criança com 6 anos, ela precisa de aparelho. Que aparelho que nós vamos colocar? Né? Várias vezes eu e Bruno, a gente vai conversando para a gente tentar definir qual o aparelho melhor para essa criança. Né? Porque, às vezes, na primeira consulta, a gente não consegue conhecer a criança. Às vezes a criança chega, fica quietinha, a gente tenta puxar a conversa, mas a criança não fala muito. Então, construir essa um pouco de afinidade para a criança se soltando, porque às vezes a criança fala uma coisa, a gente já fala, essa criança é para esse aparelho, ou essa criança é para aquele aparelho. Né? A gente tem que traçar o perfil, lógico, da família, mas da criança também. Então, às vezes, o pai acha que tem um filho e depois descobre que tem outro, né? No sentido de, eu nunca imaginei que ele iria colaborar, né? Acontece muito. Acontece com frequência. Então, às vezes, é uma conversa muito entre o ortodontista, no caso eu e Bruna, com a criança, né? Às vezes a gente pede o pai, até para ficar um pouco mais de lado, para a gente deixar a interação, a gente saber qual o perfil e traçar o melhor para aquele caso. Sim. Agora, uma pergunta que eu tenho. Para puxar os dentes para trás, qual você indicaria? O aparelho convencional ou o Invisalign? É uma pergunta, assim, que dá para a gente ficar falando aqui até amanhã. Porque tem várias formas de puxar, né? Os dentes para trás. Daria um podcast só sobre esse assunto, né? Depende do que a gente quer fazer, né? Se a gente quer corrigir o perfil, se a gente vai extrair dentes para puxar os dentes para trás, se a gente vai utilizar os mini implantes, que hoje é uma outra ferramenta. Não é hoje, né? Os mini implantes já são usados aí há mais de 15 anos, com muita frequência. A gente gosta e usa muito, é uma ferramenta de apoio, de ancoragem esquelética, né? Que a ortodontia nada mais é do que transmitir força para o dente, para colocar o dente na posição que a gente quer. Na ortodontia tradicional, a gente perdia um pouco, perdia não, né? Continua perdendo, em algumas situações, o controle por não ter ancoragem, né? Antigamente, eu digo antes dos mini implantes, né? Ah, sim. Então, os mini implantes, eles vieram para suprir um gap de ancoragem, de apoio, né? Porque às vezes antes a gente tinha que
ancorar, apoiar em outro dente. E às vezes a gente não podia apoiar em outro dente, que ia causar um movimento indesejado. Então, hoje a gente tem esse artifício, que são os mini implantes, que a gente apoia, né? O mini implante, às vezes as pessoas ficam um pouco impressionadas, né? Nossa, mas eu colocar isso no meu osso? Fica mesmo. O mini implante é um procedimento extremamente seguro. Obviamente, ele tem que ser feito por uma pessoa capacitada, né? Na orto, o mini implante é feito pela doutora Camila Coser, que ela é periodontista e implantodontista. Então, ela que realiza esses mini implantes, insere os mini implantes pra gente, de forma tranquila, com anestesia local, em torno de 15 a 20 minutos. A gente faz essa instalação dos mini implantes. É um procedimento seguro, indolor. Dói depois? É uma pergunta frequente. Não, não dói nada. É como se fosse um piercing que ficasse na gengiva, né? Tem os adeptos do piercing na língua, Sim. não tem nem comparação, né? Aí sim é uma coisa dolorida, né? Mas o mini implante é um dispositivo que a gente usa muito, voltando à sua pergunta, que a gente utiliza para jogar os dentes para trás, aí pode puxar com ortodontia fixa ou com Invisalign. Igual eu falei, uma pergunta que depende do tratamento que a gente está fazendo, né? Depende do caso que a gente está fazendo. Existem várias formas. Porque eu vejo muito usando o hetero ali, né? A projeção do dente. Na época que a gente botava o implante, eu fiquei 5 anos com o aparelho normal, né? Tirei 4 dentes. E se naquela época existisse Invisalign, provavelmente eu não precisaria arrancar os dentes. Então, porque o que acontece? Você me perguntou, né? Você perguntou pra gente, o que você indica para chegar os dentes para trás? A gente fala que é o movimento de distalizar, né? De chegar para trás e diminuir, no caso, os pacientes que são mais dentuços, né? O que acontece? É um movimento bem realizado pelos alinhadores, né? Então, ele pode ser realizado com ortodontia fixa, pode ser realizado com alinhadores. Só que, igual o André falou, com os mini implantes, eles vieram para o quê? Para facilitar essa mecânica e reduzir ao máximo os efeitos colaterais. Porque antigamente, né, sempre existiam os aparelhos distalizadores. E com a ancoragem, só que a gente distalizava, mas sempre tinha um efeito colateral. Distalizava e jogava para trás. Chegava para trás. Ação e reação. Então o que acontece? Agora é muito comum a gente fazer os tratamentos com alinhadores, né, Invisalign no caso, usando mecânicas que auxiliam. Então, é muito comum. A gente faz a distalização, no caso, a pergunta que você fez com a Invisalign, só que bota o mini implante para ajudar. Acho que eu estou entendendo o que você quer escutar. Provavelmente, lá atrás, com os mini implantes, a gente talvez não tivesse extraído, no seu caso. Isso aí. Né? Acho que é isso que você quer ouvir. Os mini implantes, eles reduziram, né, muito o índice de extrações. Né? Eu e a doutora Bruna, a gente é muito conservador. A gente só pede extrações de dentes quando é realmente necessário. Né? Então, os mini implantes, imagina que a gente tem que fechar um espaço. Se eu coloco um elástico entre esses 2 dentes, o que vai acontecer? Eles vão encontrar no meio, certo? Com o mini implante, eu coloco o mini implante aqui, puxo pelo mini implante. Esse dente vai ficar quietinho, vai ficar parado no lugar e a gente não tem perda de ancoragem. A gente usa aquele espaço da extração que foi feita com muito mais segurança e previsibilidade. Sem o efeito colateral indesejado. Provavelmente, se você extraiu 4 dentes, se usou um aparelho no céu da boca... Não usei. Não. Provavelmente você... Mas eu vou falar. Porque antigamente falava assim, um bom ortodontista, nossa, fulano é muito bom. Usou o extraoral? Usou aquele aparelho? Assim, não usei. a gente falava assim, nossa, o ortodontista ele trabalha bem, ele tem um bom controle de ancoragem, né? Porque a gente tem que ser eficiente, né? Então, o que é eficiência? É você atingir o seu objetivo, né? Com a máxima qualidade, num menor tempo possível. Então, existem procedimentos para acelerar esses tratamentos, esses processos, principalmente esse que você fez, de chegar os dentes para trás, de forma mais rápida e mais eficiente. Como mais eficiente? Com o menor efeito colateral possível. Não sei se cabe aqui, porque é muito específico, mas, por exemplo, quando a gente fala de ancoragem máxima, né? Extraiu os dentes, a gente vai jogar os dentes para trás agora. A gente não quer perder nenhum milímetro. Antigamente, como que era feito? Colocava um extraoral, aquele arco extraoral, né? A gente não pode falar o nome, né? Usa. Aquele aparelho
Freio de mais um aparelho no céu da boca, É. que a gente chama de barra transpalatina, mais botão de Nance, para apoiar os dentes lá de trás, para travar, deixar disparados lá atrás. Aham. E aí sim puxar, apoiado nesses dentes. Só que esses dentes estão sendo ancorados pelo eixo oral que está jogando, segurando o dente lá atrás, e por essa barra transpalatina que está no céu da boca. Isso tudo, um arco eixo-oral, um botão de Nance mais barra transpalatina, foi resumido a um Substituído. pino de mini implante. No Né? osso. Então, assim, Pensa. foi uma revolução, Muito eu digo grande. assim, tão grande quanto Até a você gente exagerado, se assusta. quanto o Invisalign, né? É revolucionário, assim, agregou para o ortodontista, do ponto de vista técnico, muita coisa. Né? Igual esses dias, um colega falou que geralmente os pacientes perguntam, né? Ai, meu caso é complexo. Dá para fazer com Invisalign? Aí esse colega falou que respondeu, dá para fazer, mas não dá para fazer só com Invisalign. Então, hoje em dia, os colegas que falam que resolvem todos os casos no consultório com alinhador, na verdade, não é só com os alinhadores, mas com mecânicas auxiliares, né? Com dispositivos auxiliares, como os mini implantes. Então, Como os mini- isso tá, assim, ajudando muito a essa migração, né? Da ortodontia fixa para a ortodontia com alinhadores. Graças a essas mecânicas auxiliares, porque é muito difícil você conseguir fazer todos os seus casos com graus de complexidade variados só com alinhador. Isso é muito difícil. Tem movimentos que os alinhadores fazem muito bem, tem movimentos que não. Então, é Precisa dessa ajuda. dessa ajudinha, dessas mecânicas Agora, auxiliares. o mini implante, né? A implantodontista colocou quanto tempo depois você já pode... Tem um momento certo. Fazer a força, É. de forma ideal, imediatamente. 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 Então, tipo, acabou de colocar ali, já Imediatamente. pode ir para sua cadeira. É Lá assim. na clínica A gente funciona marca assim. casado. Faz, a gente fala, marca casado. Doutora Bruna, doutora Camila, doutora André, doutora Camila. Que aí já sai da cadeira dela, já vai para nós. Às vezes a gente vai até a cadeira dela Para fazer a ativação. fazer a ativação. Pode botar, então, a carga Imediato. imediata ali. Isso. Sim. Totalmente Bem diferente do legal. implante. Gente, é Pro- muito tranquilo, Para quem gosta muito do assunto, confortável. né? É ação e reação. A gente está fazendo força. E se a gente não controla a ação e reação, a gente bagunça, né? Às vezes uma coisa que não era para ser bagunçada, né? Então a ortodontia exige muito estudo, né? Exige muita qualificação. E então, às vezes, a minha sensação é que estão banalizando, com os alinhadores, estão banalizando a ortodontia. A ortodontia continua sendo uma especialidade muito complexa, que exige um diagnóstico muito bem feito, um planejamento muito bem feito, um controle muito grande, né? Técnico, visual, né? Presencial. Então, a coisa não pode ser banalizada. A coisa não pode ser simplificada como tem sido. A ortodontia, ela exige muita competência do ortodontista. E atenção. Né? A gente pega um caso para planejar. Na verdade, a gente planeja aquele caso, a gente pensa naquele caso, na mecânica que a gente vai usar ali, independente do aparelho que a gente vai usar. Então, na minha opinião, é praticamente impossível uma pessoa que não tem conhecimento de ortodontia, né? Uma boa formação, conhecimento necessário e experiência clínica dentro da ortodontia, pegar um caso de um paciente que vai tratar com alinhador e planejar aquilo, né? Porque você planeja aquele caso exatamente como se você fosse tratar com ortodontia fixa. Só que aí depois você fala, e aí, como então que eu vou fazer isso agora com a Invisalign? O que eu vou usar? Eu vou precisar... Como que eu vou botar o attachment? Aonde eu vou colocar? Eu vou precisar usar um binário? Eu vou precisar usar... Por exemplo, binário é um sistema de forças que a gente usa para geralmente corrigir giro de dentes. Então não dá para fazer só com Invisalign. Então, eu vou ter que colar um botão, vou ter que colar um acessório. Então, a gente pensa na mecânica, Camila, independente do tipo de aparelho que a gente vai usar. Por isso que eu vejo, né, pacientes, estudantes recém-formados. Ah, acabou de formar? Nossa, nem fez a especialização.
ainda nem acabou a especialização em ortodontia, nem trabalhou com ortodontia fixa e já está fazendo ortodontia com alinhadores. Então, eu tenho um pouco de dificuldade, né? E eu vejo assim, não, eu já ouvi isso. A gente pega o caso e manda para o suporte, né? Mas o suporte, como o próprio nome diz, é um suporte, Sim. né? É uma opinião. Quando você está com algum problema, você vai num médico e você escuta aquela opinião, às vezes você quer escutar uma opinião a mais. Sim. É isso, o suporte, o ortodontista ele já tem que saber o que ele vai fazer. Só que ele tem que escutar uma opinião a mais, é para isso, não para você entregar um planejamento de um caso. Camila, jornalista. O jornalista fala que papel aceita qualquer coisa, né? Sim, É isso aí. verdade. O nosso planejamento digital, né, no caso do Invisalign, dos alinhadores, é um planejamento digital. E o que acontece naquele planejamento digital, aquele filmezinho que anda e os dentes no final ficam perfeitos, aquilo ali também aceita tudo, né? Então, uma pessoa que não tem uma vivência de ortodontia, ela acredita que aquilo ali vai acontecer de forma automática. Então, se você não sabe como é uma movimentação ortodôntica, você acha que aquilo ali vai acontecer e na prática não vai acontecer, né? Não é mágica. Sim. Né? Então, é o que a gente está falando aqui, que o planejamento digital, o clean check, ele necessita de um conhecimento, Sim, uma expertise uma ali para entender, expertise né? de Não, ortodontia às vezes a gente vê um tradicional. movimento que vem no clean check, a gente olha e fala, Não, mas a gente impossível, né? sabe que aquilo ali não vai acontecer. Sim. E a gente tem que dizer isso para o paciente, certo? Ó, aqui está o seu clean check. E aí um colega até esses dias falou, você tem que ter essa honestidade. Então você tem que falar, porque às vezes não adianta você planejar um caso lá com 80 placas. Entendeu? Que vai acontecer. Não vai chegar até o final. Não vai acontecer aquilo daquela forma, né? Então, você tem que ter essa transparência com o paciente. Então, às vezes, é melhor você fazer um tratamento mais enxuto. Falar, o que a gente pode chegar com o alinhador é até aqui. Isso aqui é possível. A partir daqui... mas não tá aí, doutora, no filminho? Tá, mas a gente sabe que não vai acontecer. Foi isso que você falou, né? Naquele post que você fez. Da experiência clínica do ortodontista. E não precisa ser tanta experiência clínica com alinhador, com a própria ortodontia fixa, né? Então, o paciente tem que estar esperto nisso também. Sim. E o dentista deve essa honestidade e essa transparência com o paciente. Acho que é importante a gente fazer uma ressalva, né? A gente está fazendo ressalvas, na verdade, né? Em relação aos alinhadores. Eu, hoje, utilizo muito mais alinhadores, o Invisalign, do que ortodontia fixa. E hoje eu acredito 100% na técnica com os alinhadores. Eu utilizo muito, gosto muito. Acredito que esse é o futuro presente, né? Acredito que cada dia mais pessoas irão utilizar. Essa balança de ortodontia fixa em alinhadores é fato. Isso vai começar ao longo dos anos a equilibrar, né? Porque é uma excelente ferramenta. A única ressalva que a gente está dizendo aqui é que precisa de ter, obviamente, qualificação para tratar e não banalizar, como em alguns casos está sendo banalizado. Tá? A gente é Invisalign Doctor desde 2009. Tá? A gente fez o credenciamento em 2009. Então, o Invisalign ainda estava começando. Nem existia escaneamento, pensa. Em 2010, a gente foi a Washington, no Congresso Americano de Ortodontia, e Invisalign era uma portinha dentro do Congresso, né? Porque num Congresso tem a questão tem a parte, Feira, né? A parte das palestras, mas todo mundo sabe que tem as feiras, né? E ali a indústria vai colocando as tendências, né? Sim. Em 2010, a Invisalign, no Congresso de Washington, era uma portinha. Em 2016, já era metade da feira. Em 2018, só dava Invisalign e outras marcas concorrentes de alinhadores. Ou seja, a ortodontia tradicional, ela perdeu espaço na indústria, né? Está perdendo e acredito que vai continuar diminuindo, né? Mas ela não vai morrer nunca. Os alinhadores, quando eles começaram,
eles não eram eficientes, tá? Isso é sabido por todos que começaram lá atrás. Estava Tá? em período de teste, né? Então, só uma observação. Finalização. Para Bruna lembrar. Hoje a gente escaneia e tem um modelo imediato, digital do paciente. Como que era feito antigamente? A gente moldava o paciente, colocava numa caixa específica. Com as moldeiras com as que moldeiras, eles mandavam. Com as moldeiras que eles mandavam. A gente mandava isso para os Estados Unidos, para eles escanearem o modelo lá. Caramba. E esse processo demorava, às vezes, 50, 60 dias, 90 Muito dias para tempo. chegar aos alinhadores. Quando não dava erro, porque quando Sim. dava erro a gente tinha que repetir tudo. E agora Então, esses é mais alinhadores vêm de tempo. avião, é mais rápido? Porque é muito rápido. Aqui, Então, assim, essa curva que a gente está falando aqui de aprendizado, os alinhadores evoluíram muito, vamos dizer, aí, nos últimos 6, 7 anos. Mas 15, 16 anos atrás, não era assim, né? Então, essa corrida em aperfeiçoamento, né, em aprimorar a técnica com um alinhador, ela não é recente para a gente. Isso já vem de bastante tempo, né? E eu, como um bom mineiro, desconfiado, sempre com muita cautela em relação a isso, né? Então, hoje eu agradeço de ter tido essa cautela, porque quem lá atrás entrou de forma muito agressiva percebeu que não era legal e não Vocês era. foram vivendo, sentindo, né? A tecnologia evoluindo. Sim. Né? Eu mesma demorei muito a me render aos alinhadores. Mais que André até um pouco. Mas, assim, depois que veio o escaneamento, e aí eu comecei... E acho que você vai começando a fazer os casos e você vai vendo os resultados, e aquilo vai te dando segurança, né? Então, eu acho que isso é o tempo mesmo, Sim. né? E graças a Deus, igual o André falou, eles foram evoluindo a cada dia, tá? A cada ano tem uma novidade. Não para, Camila, não para. Às vezes eu falo, meu Deus, até acompanhar isso é difícil. Porque se você faz odontologia, você sabe o que você... Não sei nem como é que tá hoje em dia, se isso entra na grade. Mas a gente nunca teve aula de alinhador. alinhadores, eu acho que Nem não tem, eu não. na especialização, A Ortodontia. própria no mestrado. ortodontia é muito Não superficial, tinha, né, entendeu? na graduação. Eu lembro que quando eu estava na especialização, veio a fase dos brackets autoligados, que a gente começou, mas não tinha ainda essa coisa de alinhador, não existia, né? E eu lembro que eu tinha os professores que sempre levavam isso. Não, vamos testar, vamos ver como é que é. E aí, ou seja, essa coisa de alinhador veio depois que eu já estava trabalhando. Então, foi uma coisa que a gente teve que aprender com o curso, né? Ouvindo a opinião dos colegas, as experiências. De forma E constante. de constante, é curso atrás de curso. E, assim, a nossa experiência clínica, eu acho que a experiência clínica é, né, o tempo fundamental. E é o que eu vejo, é o que mais traz de diferencial. Porque hoje no mercado, até vivendo o nosso mercado, né, do marketing, é nítido quando você vive aquilo ali, você modela, né, no seu caso, com o paciente, né? Você vê que um caso de um paciente teve sucesso assim, aí o outro não teve, aí você teve que remodelar. Essa experiência que é o diferencial de mercado, né? Que não é algo na teoria. Você falou da faculdade, a gente aprende a teoria ali. Quando você vai para a prática, não é nada daquilo. Exatamente. Né? Você aprende diagnóstico, você aprende muito essa parte de crescimento, essa parte de ortodontia interceptativa que a gente já conversou, mas de mecânica ortodôntica que você não aprende, né? Sim, não aprende. E você imagina, para você fazer alinhador, você tem que entender muita mecânica ortodôntica. Sim. Então, pensa aí um pouquinho, até você chegar nesse estágio de fazer bem, de trabalhar bem com o alinhador, demora. Sim. Né? É uma curva de aprendizagem. Bruna, você comentou, né, quando o André falou sobre o Invisalign, que também trata essa parte, né, da mandíbula, né, do avanço de mandíbula. E você falou que já tinha outros aparelhos antes, né, outros ortopédicos também antes, né? Sim. O que mudou? Né, isso hoje assim, é uma preferência dos pais, ou, né, ou até mesmo uma escolha da própria criança mesmo. Né? O que mudou nisso hoje? Igual eu te falei, tem procedimentos dentro da ortodontia interceptativa, da ortopedia, que dá hoje em dia para fazer com os alinhadores. O que muda? O Invisalign, pelo sistema dele, né, pela tecnologia de conseguir englobar todos os dentes,
né, com o plástico, né, que a gente fala, o material, o que acontece? A gente consegue fazer mais de um movimento, tá? Então, ao mesmo tempo, através, por exemplo, das asas, né, das bite wings, a gente consegue esse movimento de protrusão de mandíbula, de chegar a mandíbula para frente, a gente também pode conseguir um alinhamento no arco superior, uma retração dos incisivos. Tudo Então, junto. isso, não assim, milagre, mas a gente consegue. O outro aparelho, na verdade, sem contar o conforto, né, Camila? Que antigamente, eu vou citar um aparelho que tem colegas meus ortodontistas assistindo, o Bionato. O que acontece? Ele é um aparelho com muito volume de acrílico, ele tem metal, tem um arco vestibular. Então, ele é um aparelho que ele projeta, mas é um aparelho que ele fica meio solto na boca da criança. E o Invisalign, como ele tem uma maior retenção, ele fica mais confortável. Então, mudou mesmo, foi isso, o conforto dos alinhadores, que é maior, né? E a questão disso, de você, às vezes, conseguir aliar outros movimentos no mesmo objetivo do objetivo principal, que seria avançar a mandíbula. Entendi. Tá, deixa eu te fazer uma outra pergunta, que isso é mais uma curiosidade minha, gente. Por que que quando precisa de extração tem que ser o primeiro pré? O que acontece? Por que tem que ser o primeiro pré-molar? Geralmente, a gente extrai, nem sempre, tá? Tem que ser o primeiro pré. Depende do caso. Mas, geralmente, quando a gente precisa, dependendo da necessidade da extração, essa extração, ela tem que ser a mais próxima do problema possível. Então, por exemplo, se você tem que extrair dentes no arco superior para você diminuir, chegar os dentes para trás, Leon, como você falou, e diminuir esse overjet, né? O que é isso? Esse biquinho do paciente, esses dentes projetados. Por que você vai extrair o primeiro pré? Porque ele é o dente que ele está mais perto do que você quer resolver, do problema que você quer solucionar, entendeu? Por isso que é o primeiro pré. Por exemplo, se você quer corrigir uma relação de molar, Porque não é, assim, mesializar um molar, aí é o segundo pré. Se tem um apinhamento muito grande na região anterior, aí pode ser um incisivo. O Geralmente incisivo também? pode, a gente já viu até segundo, vê de tudo, Camila. Tem ortodontista que extrai primeiro o molar, isso depende muito. Agora, um caso de biprotrusão, que você vê esses casos aí, não, extração de 4 prés para tratar, por isso que eu falei, depende do que você quer resolver com a extração. Geralmente, numa extração de 4 pré-molares para corrigir biprotrusão é o quê? Perfeito. Primeiro pré, realmente. Porque é muito mais fácil. Seu objetivo não é retrair os dentes, chegar os dentes para trás. Então, para que você vai extrair? Canino, você não vai extrair. O canino não pode. Não, porque é a o canino guia, é é um nariz. dente funcionalmente muito importante. Agora, se você quer tratar para diminuir, abrir protrusão, aquele paciente que ri, tem aqueles dentes projetados. O primeiro premolar, ele está mais próximo ali do que você quer retrair. Então, para que você vai extrair segundo? Você vai ter que chegar ao primeiro, depois o canino, depois todo mundo. Então, é o primeiro. Então, isso não é sempre o primeiro pré. Depende do objetivo que você quer alcançar. Depende para que aquela extração tem que ser feita. Essa é a pergunta dela. Por que é o porque eu acho que dente não- mais extraído? Por esse motivo que você falou, que normalmente ele é extraído por falta de espaço para correção de classe 2 dentária, né? Agora, outros dentes também são extraídos. Isso aí tem que ficar claro. Porque se você... Imagina o efeito tesoura. A pessoa que tem a mandíbula, né, com vertical aberto, né, que a gente fala que a face longa, e a gente quer reduzir essa dimensão vertical, né? Se a gente tem um contato dos dentes lá atrás, a gente tem uma abertura aqui na frente. Quando a gente joga essa ponta de contato para frente, como se fosse um efeito tesoura, a mordida fecha. Então, a mandíbula gira no sentido anti-horário e a gente ganha projeção de mandíbula. Então, nesses casos, às vezes é indicado a extração dos segundos prés, né? Então, tem colegas que extraem primeiro molar para corrigir classe 2 dentária. Incisivos, às vezes tem um apinhamento muito grande e a discrepância não justificaria extrair os primeiros premolares. Então, você extrai o primeiro, um incisivo, né? Fica com 3 incisivos inferiores.
inferior. Extração de incisivo superior é mais raro, né? Mas dependendo da situação, se faz também. Tá? Agora me conta Muitas vezes aqui. também, por exemplo, você tem os 2 pré-molares, né? Aí o primeiro pré-molar tá rígido, tá lá intacto, e o segundo pré-molar já teve uma lesão, já fez um canal, né? É um dente que já foi fraturado, Perfeito. tratado endodonticamente, tem uma restauração grande. Então, tá vendo? É um caso, é lógico que você não vai deixar de extrair o primeiro pré, Tá você não vai deixar de saudável, extrair né? o segundo, você vai escolher o quê? Exatamente. Então, você não vai extrair o primeiro pré-rígido, perfeito, e deixar aquele dente mais fragilizado lá. Então, tá vendo? Tudo depende, né? E acho que é uma pergunta, etc., é uma pergunta que envolve assim, discussão a técnica de ortodontistas, né? Sim, Porque se a gente sim. pegar um caso, e Verdade. isso a gente faz na especialização, né? Com frequência, discussão de casos, né? Então, tem 5 ortodontistas discutindo um caso, cada um Extrairia um dente. tem um caminho, É, cada tem um extrairia um dente, né? Então, o É a diagnóstico, visão dele. Muito, é o muito diagnóstico e o particular. planejamento, ela é muito da vivência pessoal, das preferências. E às vezes não tem certo e errado não, tá, Leon? Às vezes a conduta de um colega extrair um dente diferente e a gente vai chegar no mesmo lugar. O objetivo final de qualquer tratamento ortodôntico é o quê? A gente trata para quê? Para ter estética e função. Então, se no final a gente tiver estética e função, não importa muito o dente que foi extraído. Recuperar os dois, né? Isso. Por Objetivo exemplo, é esse. igual o André falou, uma classe 2. Você quer colocar o canino na posição certa dele. Então, quem é o dente mais perto do canino, você sabe, você é estudante de odontologia, para você distalizar esse canino e colocar ele na relação correta com os inferiores. Qual é? É, o primeiro pré. Do lado, né? Você tocou nesse assunto de extrações dentárias, né? E é muito comum o paciente chega e fala, avaliação inicial, doutor, eu vou ter que extrair algum dente? É, todos Né? eles perguntam. E a gente pega pacientes que já trataram no passado e que tiveram dentes extraídos. E a gente olha e fala, poxa, que pena que esse dente foi extraído. Não tinha É muito necessidade, isso é muito frequente. Aí eu converso com a mãe. Mas que às vezes são adolescentes, são jovens e a mãe vai junto. Aí eu falo, mas por que esse dente foi extraído? Aí a mãe fala assim, não sei. Aí eu falei, mas por quê? Um dente que geralmente não é extraído, você não perguntou? Não, o dentista falou que era para extrair e eu extraí. Confiou, né? Então, assim, é um alerta até que eu faço. Eu acho assim, hoje, mesmo se o tratamento é feito no seu filho, procura saber o que vai ser feito. Não é tão difícil entender. Lá na clínica a gente tem por rotina assim, você vai, leva seu filho em mim. Eu vou botar ele na cadeira, vou fazer a avaliação clínica, vou pedir a documentação. Você vai embora, aí eu já vou conversar bastante com você nessa primeira consulta. Aí você vai para casa. Aí eu vou falar, Camila, ó, ele precisa de aparelho, você vai fazer a pastinha, né, que é a documentação que a gente falou, e vai voltar para mim aqui na clínica, tá? Que a gente vai ter a consulta de planejamento, onde eu vou expor para você tudo que eu planejei, né? Então, essa consulta, nosso segundo encontro, é uma continuação do primeiro. Nessa consulta, eu vou te explicar absolutamente tudo que vai ser feito nele e o porquê vai ser feito. Se tiver que extrair um dente, você pode ter certeza que você vai sair de lá sabendo o porquê. Não é porque tudo bem, você confia em mim, que bom. Mas assim, você tem que saber. Igual você me perguntou, por que vai extrair o primeiro pré-molar, doutora? Você tem que saber. Tanto você como paciente, quanto mãe de um paciente. Então, assim, eu fico muito triste que eu vejo hoje isso, entendeu? E às vezes, por exemplo, eu atendo pacientes, né, pacientes às vezes de convênio, que às vezes eles vão em outros colegas que às vezes eu nem conheço. Aí ele chega lá, doutora, falou que eu tenho que fazer isso, isso e isso. Tem que fazer essa coroa. Mas por que você tem que fazer? Ah, não sei, só falou que eu tenho que fazer. Aí eu falo, ó, você tem que perguntar. O paciente sempre tem que procurar entender o que está sendo feito, o porquê que está sendo feito, né? Isso é muito importante. Sim. Por que vai ter que extrair dente? Não tem outra opção? Dá para fazer sem extrair? Porque a gente sempre tem mais de um caminho, Sim. tá? Dentro da ortodontia, nosso objetivo ele pode ser o mesmo, mas às vezes existem caminhos diferentes para chegar naquele objetivo. Então, assim, sempre procurar saber
o que vai ser feito na minha boca, por que vai ser extraído esse dente, por que esse dente. Então, isso é importante. Com certeza. Agora, perguntar uma coisa para vocês. Tecnologia tá aí, né? E a gente sabe que o Invisalign, ele tem, vamos dizer assim, uma promessa que a maioria dos casos não precisa de extração, né? Mito, verdade, me conta sobre É isso. o que falam, né? É mito, como eu disse, acho que eu posso dizer que é um mito. Como eu disse mais cedo, cada caso é um caso. Com os alinhadores, a gente reduziu, sim, o índice de extrações. Associado aos mini implantes, a gente reduz ainda mais o índice de extração. Mas dizer que não se extrai dente em casos com alinhadores é mentira, né? Eu tenho casos, vários casos de extrações utilizando mini implantes e casos de extremo sucesso, tá? Então, a gente não pode dizer que tratou com alinhador, não tira dente. Às vezes é necessário, sim, remover. E uma outra coisa também, quando a pessoa utiliza aparelho, tem um risco de perder o dente. É verdade isso? Dependendo do tipo da pessoa? Isso é verdade, né? A gente se perde dente pela ortodontia diante de uma situação que chama reabsorção radicular, né? A reabsorção radicular é quando tem uma predisposição genética, a pessoa normalmente tem uma predisposição genética a ter essa reabsorção, e ela pode ser piorada com uma força excessiva e prolongada em cima desse dente. Antigamente, que os materiais eram, vamos dizer, menos flexíveis, né? Os arcos que eram utilizados, né? Eram muito duros e as forças eram muito maiores. Então, lá atrás, as reabsorções radiculares eram mais frequentes, né? Porque as forças eram maiores, a ortodontia era muito mais extracionista, então os movimentos de retração são os movimentos que causam maior índice de retração, de reabsorção radicular. A reabsorção é o quê? A raiz do dente, ela começa a desaparecer, né? Olha. Ela começa, todo tratamento ortodôntico é normal ter um arredondamento da ponta da raiz, né? Qualquer um pode chegar em casa e pegar aquela radiografia panorâmica e olhar a ponta das raízes. Em quem não tratou, a raiz, se for de um jovem, provavelmente ela é pontuda, né? Se for de uma pessoa que já foi submetida a tratamento ortodôntico, Igual você, né? 4 anos. ela vai ter 5. ela vai ter um arredondamento radicular. Isso não prejudica? Esse arredondamento é esperado e é 100% aceitável, tá? O que acontece é uma raiz que vai diminuindo até não ter mais suporte nenhum. Então, uma raiz que teria lá, vamos dizer, 10 milímetros, ela tem 5, 3 e se perde o dente por falta de sustentação, né? Então, O corpo vai reabsorvendo a raiz. sim. Tratamentos muito longos, onde foram usados mecânicas mais ousadas e com forças exageradas, pode acontecer isso. Esse arredondamento que ele está falando é como se fosse uma cicatriz de quem já usou aparelho. Por exemplo, você, se chegar hoje lá na clínica, né? Você já tratou no passado, usou aparelho fixo 5 anos. E eu pedir uma radiografia panorâmica sua e olhar, sem você me falar, eu já vou olhar e vou falar, você já tratou, não já? Até Entendeu? pela falta dos 4 dentes, a gente já vai saber que É, você não mas- teve a genesia, né? É. Que depois é um assunto que a gente pode abordar também, que é a genesia. O que é a genesia, né? Mas o grande fantasma do ortodontista são as reabsorções radiculares. E ela fica quietinha lá, escondida, né? E a gente só descobre radiograficamente. Por isso a importância de tempos em tempos a gente ter radiografias panorâmicas para Mas o que verificar. acontece quando vai absorvendo e sabe que vai perder o dente? Ele fica mole, ele solta? Não, a reabsorção radicular, ela causada por ortodontia, por força ortodôntica, normalmente se para a força para a reabsorção, tá? O problema é a ausência de controle e você não está ciente que existe reabsorção. Então, você conduz todo um tratamento, de repente um tratamento como o seu, faz uma radiografia inicial e no final faz uma outra radiografia. Na última radiografia, o ortodontista verifica que tem metade da raiz, né? Já foi, não tem mais o que ser feito, a raiz já foi embora. Então, o grande fantasma é você não saber, porque se você sabe que existe uma reabsorção,
Você controla, né? Então, você, Leon, chegou lá na clínica, precisa de um novo tratamento ortodôntico. Você tem reabsorção radicular, eu estou te mostrando aqui. A gente não vai tratar? Não, a gente vai tratar, só que a força vai ser uma força leve a moderada. A gente vai ter um controle radiográfico mais frequente e a gente vai avaliar a evolução disso ao longo do tratamento. Começou a aumentar demais essa reabsorção, obviamente isso é explicado, conversado, e chegado num acordo, né, que se começar a piorar, a gente vai ter que parar aquela força, né? Com o Invisalign, corre esse risco também? O Invisalign, ele é muito mais preciso no sentido do estagiamento, né? Na ortodontia tradicional, por mais que a gente estude e treine a nossa mão, né, é um arco contínuo que exerce força de ação e reação em cada dente de forma diferente, né? Então, a gente não consegue controlar e nem mensurar a força que vai em cada dente. Então, na ortodontia tradicional, o risco de reabsorção, sem a menor dúvida, é maior do que no Invisalign. Porque no Invisalign, a tecnologia bem utilizada, né, e o Invisalign é uma excelente ferramenta, ele consegue programar esse estagiamento. Ou seja, quando a gente passa de uma placa para outra, essa quantidade de movimento ela é muito mais previsível, muito mais regulada, né? Calculada do que na mão. Por melhor que a gente seja com a nossa mão, né? Os elementos finitos, né? Que é o que calculam essas movimentações, o próprio software já tem uma regulagem de limite de movimentação de cada dente. Então, não adianta a gente querer forçar aquele dente numa placa e depois na outra. Diferente da ortodontia tradicional, que em alguns momentos a força vai ficar muito maior num dente do que em outro. Então, sendo bem enfático, sim, o Invisalign ele reduz o risco de reabsorção radicular e reduz o risco de atrogenias também, né? Porque o próprio software ele controla essas movimentações, tá? A cada alinhador, a cada par de alinhador instalado, existe uma quantidade programada de movimento que vai acontecer ali, né? Então, é muito mais seguro. Isso porque o que eu te falei que o maior motivo é o excesso de força, né? Se no Invisalign a força é calculada e o estagiamento é mais preciso, a gente reduz esse risco. Ele não sobrecarrega demais os dentes em si. Exato. Ele vai com a força, cada um, quase a mesma coisa, né? A força é individualizada de dente a dente. O outro é aquele arco inteiro, né? Que pega em todos os dentes e isso vai forçar um dente uma quantidade de força. Os dentes têm estruturas diferentes, então eles aceitam quantidades de forças diferentes, né? Então, a força que você faz no incisivo é diferente de uma força que você faz no molar para conseguir movimentar. Então... Tem os efeitos colaterais. Sim. É muita coisa. Então, o Invisalign, além de ter um benefício estético, porque não tem os brackets, né? A cor, né? Prata, né? Borrachinha. Porque esse aspecto é bem interessante. Não machuca a boca. Não machuca a boca, né? Você me perguntou sobre o Invisalign. Se o Invisalign é melhor para o paciente, sim. O Invisalign ele é melhor em todos os sentidos. Por quê? Ele é mais confortável, ele é mais estético, ele é mais higiênico, né? O paciente tira para comer e depois para passar fio dental e escovar. Ele é mais previsível, ele é mais rápido. Então, eu só vejo benefícios nos tratamentos realizados com Invisalign. Obviamente, mais uma vez, é necessário um bom diagnóstico, um bom planejamento. O ortodontista tem que ter uma expertise, né? Já tem que ter uma grande capacidade na ortodontia fixa para conseguir executar bem a ortodontia com os alinhadores. Então, hoje eu fico bem à vontade de indicar os alinhadores. E a única desvantagem é a questão da colaboração em relação ao uso. A gente pode fazer um excelente diagnóstico, um excelente planejamento. Se o paciente não utilizar o número de horas necessárias, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Então, ele é melhor em tudo, com essa ressalva. Disciplina e motivação. Ele tem que querer tratar, porque a execução, 90% da execução é ele com a placa na boca. Então, não adianta nada a gente querer só
tratar com Invisalign. Se o paciente tiver esse perfil, vamos tratar com Invisalign. Se não houver o perfil, a ortodontia tradicional continua sendo uma ferramenta muito bem indicada. Porque o paciente, quando ele não tem essa disciplina, né, Bruno? É melhor ele ter um aparelho fixo ali que ele não vai remover, né? E tem pessoas que não querem ter aquele trabalho de ter que usar o alinhador. Para doutor André, eu não quero usar isso. Eu quero usar um fixo. Eu quero que você ative meu aparelho e ponto final. Né? Então, depende do perfil da pessoa. Cada caso é um caso. Claro. Então, a ortodontia fixa ela não vai acabar. Ela vai continuar. Mas o Invisalign como uma ferramenta adicional é excepcional. Perfeito, André. Gente, eu quero agradecer a presença de vocês. Foi muito legal o nosso bate-papo, que inclusive rendeu já para mais podcasts aqui, né? Porque tem muita coisa para a gente poder falar aqui. Não acaba aqui, né? Então fica aqui o meu convite para vocês poderem voltar numa próxima oportunidade bem breve, né, Bruna? Porque você ainda tem muita coisa para me contar. Uma observação, eu e Bruna, a gente conversa sobre ortodontia 24 horas. Né? Imagino. Então, aqui é só mais uma extensão do que a gente já faz, porque a gente vive juntos, trabalha juntos, discute nossos casos juntos, né? Então, para a gente é um prazer estar aqui e o tempo voou, ficaria aqui falando muito mais tempo, que é um assunto que a gente gosta e domina. Sim, E vive, deixando né? a deixa também, né? Se a pessoa for tratada por um profissional, vai ser tratada por dois. E é verdade. A visão de dois é melhor do que A uma, gente né? a maioria, a gente planeja junto. E é muito bom isso, né? Porque às vezes ele tem uma visão, eu tenho outra, e complementa. É igual eu e a Camila no É marketing muito também. bom. Agrega, né? Agrega muito. Agrega. Uma visão de um, agrega pro Sim, outro. sim, coisa que às vezes você não está enxergando, o outro está enxergando. Sim. Então, isso como tudo na vida tem os prós e os contras, mas eu vejo muito mais prós do É um grande diferencial de vocês, gente. Isso dá uma vantagem a mais, né? Você acaba tendo um resultado melhor quando tem duas cabeças pensando que pensa praticamente igual. Sim. Ou um tem uma visão e o outro não tem. Aham. Acaba abrindo a mente, né? Tem uma visão melhor abre horizontes, né? Ali na questão da... Amplia a mente. Amplia a mente, isso aí. Isso aí. A visão de um pro outro. Bom demais. Deixa a Camila para finalizar aí. Gente, foi um prazer receber vocês. Espero vocês, como eu falei, numa próxima oportunidade. Gente, a gente encerra por aqui. Eu vou deixar aqui abaixo as redes sociais da Orto, tá? Para vocês seguirem. Dúvidas, né, sobre todos os tratamentos que a gente falou aqui, vocês podem deixar aqui no nosso vídeo. Não esqueça de seguir o canal, ativar o sininho e curtir esse vídeo. Até a próxima!